Hoje, na sessão Túnel do Tempo do Arquivo Lobão, é hora e vez de relembrarmos a primeira participação do Pelotas em uma competição nacional, a Copa dos Campeões Rio-Sul. Em uma época que ainda não existiam as tradicionais competições nacionais, como os atuais Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o futebol brasileiro se desenvolvia com torneios organizados pela CBD, além de competições organizadas pelos próprios clubes, federações estaduais e até mesmo as federações citadinas, que na época possuíam muita força. Mesmo sem uma competição nacional definida e estruturada, como acontece hoje em dia, essas competições possuíam muito prestígio e eram disputadas com muita seriedade. Tanto o público como a imprensa da época viam esses torneios como competições importantes. E foi assim que no início da década de 30, o Pelotas participou do seu primeiro torneio de relevância nacional, quando disputou a Copa dos Campeões Rio-Sul, que colocou frente a frente o campeão gaúcho e o campeão carioca. Hoje relembramos aqui no Arquivo Lobão um pouco mais dessa história. No ano de 1931, foi realizado no Rio Grande do Sul a Taça Rio-Sul, confronto entre o campeão carioca e o campeão gaúcho do ano anterior. Inicialmente, a competição levaria o nome de Taça dos Campeões Estaduais e teria a participação do campeão paulista. Também foi estabelecido que os jogos seriam realizados no Rio Grande do Sul, nos mesmos moldes da Taça dos Campeões de 1920, realizada no Rio de Janeiro com os campeões dos 3 estados. No Rio de Janeiro, após um campeonato muito equilibrado, o Botafogo sagrou-se campeão com um empate diante do Fluminense por 2-2, com gols de Nilo e Celso para o alvinegro carioca. Com um empate e apenas um ponto à frente do Vasco da Gama, vice-campeão, o Botafogo ficou com o título carioca. Já no Rio Grande do Sul, o campeão de 1930 saiu da final entre Pelotas e Grêmio, realizada no dia 29 de março de 1931. A partida final foi disputada em Porto Alegre e terminou com o Grêmio se retirando de campo após o gol de empate do Pelotas. Com a decisão tricolor em abandonar a disputa, a Federação Gaúcha declarou o Pelotas vitorioso da partida e, consequentemente, campeão gaúcho. Em São Paulo, o título ficou com o Corinthians, que venceu o Santos por 5-2. Porém, em decisão de última hora, o clube paulista desistiu da competição, alegando problemas financeiros para vir até o Rio Grande do Sul. Então, no dia 8 de julho de 1931, chegava ao extremo sul do Brasil o Botafogo de Futebol e Regatas, que, em preparação para a disputa do título, já havia realizado 5 partidas amistosas em terras gaúchas. Na sequência, após a desistência do Corinthians, realizou-se a disputa da Taça dos Campeões Rio-Sul. Botafogo e Pelotas se enfrentaram em partida disputadíssima que, ao final do confronto, teve a vitória dos cariocas pelo placar de 3-2 em uma grande partida de futebol. No time do Botafogo despontavam grandes nomes da nossa seleção, como os craques Martin, Benevenuto e Canali, um trio de peso que disputaram as Copas do Mundo de 1930, 34 e 38. Pelo lado do Pelotas, craques como Grant, Marcial, Tristão Garcia, João Pedro, Tutu e o símbolo máximo daquele time que conquistou o estado, Mário Reis, apontado na época como o maior craque do Rio Grande do Sul e que gravou seu nome na história do Pelotas. E no dia seguinte ao confronto, o jornal Diário de Notícias trazia em suas páginas a seguinte matéria: perante uma avultadíssima assistência, o encontro entre os quadros do Botafogo e do Pelotas foi um dos mais sensacionais vistos na Princesa do Sul. Pelo apertado resultado de 3-2, saiu vencedor o quadro carioca. Os quadros estavam assim constituídos. O Pelotas jogou com Bordini, Antoninho, Grant, Marcial, Mascarenhas, Tristão, Benjamin, Russo, Tutu, Mário Reis e João Pedro. O Botafogo jogou com Silvio, Otacílio, Rodrigues, Afonso, Benê, Calani, Álvaro, Martim,
Carola, Juca e Celso. A partida correu com muita cordialidade, não havendo o mínimo senão uma verdadeira partida de bom futebol. O movimento técnico foi o seguinte: faltas, Botafogo 11, Pelotas 6. Mãos, Botafogo 5, Pelotas 3. Cargas, Botafogo 20, Pelotas 26. Pegadas, Botafogo 9, Pelotas 9. Gols, 3-2 para o Botafogo. Atuou de juiz o senhor Antônio Penteado, com muita imparcialidade e competência. Os gols daquela partida e do título botafoguense foram marcados por Celso em 2 oportunidades e Juca. Já pelo Pelotas, os gols foram marcados por João Pedro e Marcial. E assim, o Arquivo Lobão resgata a história de mais um grande confronto na vida do Esporte Clube Pelotas. No próximo programa, traremos mais um grande momento ao Cerulho. Até lá!